Imagine a cena. Duas mulheres diante de um rei. Ambas afirmam ser mãe de um bebê. Não há testemunhas, não há provas. A verdade está escondida. O rei observa em silêncio. Ele não grita, não discute, não tenta convencer ninguém. Depois de alguns instantes, ele faz uma proposta extrema, uma proposta que ninguém espera. E é justamente essa proposta que faz a verdade aparecer sozinha. Essa história não fala apenas de justiça. Ela revela algo muito mais profundo. Quem entende o comportamento humano não precisa falar muito. Hoje você vai entender por que Salomão, considerado o homem mais sábio que já existiu, ensinava que o silêncio é uma das maiores formas de poder. E mais do que isso, você vai aprender como usar o silêncio para se proteger, crescer e viver com mais equilíbrio. Salomão entendeu algo que a maioria das pessoas leva a vida inteira para perceber. Nem toda a verdade precisa ser defendida com palavras. Nem todo conflito se resolve com explicações. Em muitos casos, quanto mais alguém fala, mais se afasta da verdade. O silêncio, quando usado com consciência, não é ausência de ação, é observação profunda. Enquanto outros reagem, o sábio observa. Enquanto outros se explicam, o sábio escuta. E enquanto outros se perdem em argumentos, o sábio permite que o comportamento revele aquilo que as palavras tentam esconder. Naquela cena diante do rei, o silêncio foi a ferramenta que expôs o coração humano. Salomão não perguntou quem falava mais bonito, não analisou quem parecia mais convincente. Ele criou uma situação limite e observou quem estava disposto a perder tudo para salvar aquilo que realmente amava. Esse mesmo princípio se aplica à vida real. As pessoas revelam quem são não no que dizem, mas no que fazem quando pressionadas. E é por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele cria espaço para que a verdade apareça sozinha. Vivemos em um mundo barulhento, onde todos sentem a necessidade de opinar, explicar, justificar e se posicionar o tempo todo. Mas Salomão ensinava o oposto. Ele observou que muitas dores, conflitos e perdas poderiam ser evitados se as pessoas falassem menos e pensassem mais. A língua, quando usada sem filtro, se torna uma arma contra o próprio dono. Palavras ditas no impulso não voltam atrás. Informações reveladas não podem ser escondidas novamente, e reputações, uma vez manchadas, raramente são restauradas por completo. O silêncio, por outro lado, funciona como um tipo de proteção invisível. Quando você fala pouco, você revela pouco. Quando revela pouco, se torna difícil de ser atacado. Muitas pessoas acreditam que se abrir com todos é sinal de maturidade, mas a sabedoria ensina discernimento. Nem todo mundo precisa saber dos seus planos, nem todo mundo merece acesso às suas dores, nem todo mundo ficará feliz com o seu crescimento. Existem pessoas que escutam não para apoiar, mas para usar aquilo contra você no momento oportuno. Salomão compreendia que falar demais é, muitas vezes, uma tentativa inconsciente de controlar o ambiente. As pessoas falam para se defender, para se justificar, para se sentir importantes ou para esconder inseguranças. O silêncio faz o oposto. Ele desmonta máscaras. Ele obriga o outro a se revelar. Quando você não responde imediatamente, quando não entra no jogo emocional, quando não se apressa em explicar quem você é ou o que pensa, você cria um desconforto que faz com que o outro exponha suas reais intenções. É nesse espaço que a verdade surge. Grande parte dos conflitos humanos não nasce do que foi feito, mas do que foi dito sem necessidade. Palavras mal colocadas, ditas no calor da emoção, atravessam relações como lâminas invisíveis. Salomão observou que muitas batalhas poderiam ser evitadas se as pessoas entendessem que nem toda provocação exige resposta. Às vezes, o maior sinal de força é não reagir. Não porque você não tem o que dizer, mas porque entende que responder só alimentaria o caos. O silêncio também revela maturidade emocional. Pessoas imaturas precisam falar tudo o que pensam. Pessoas maduras filtram. Elas entendem que pensamentos não são ordens e emoções não são comandos. O sábio aprende a esperar. Ele deixa a poeira baixar antes de agir. E enquanto os impulsivos se arrependem do que disseram, o silencioso preserva sua dignidade, sua paz e suas relações. Salomão ensinava que quem domina a própria língua dificilmente será dominado pelos outros. Isso porque a maioria das manipulações começa pela palavra. Pessoas mal intencionadas usam perguntas disfarçadas de interesse, conselhos travestidos de ajuda e conversas aparentemente inocentes para coletar informações. Quando você fala demais, entrega peças do seu quebra-cabeça para quem não deveria sequer vê-lo.
O silêncio fecha portas que você nem sabia que estavam abertas. Há também um poder pouco falado no silêncio. Ele cria autoridade natural. Pessoas que se explicam demais parecem inseguras. Pessoas que se justificam o tempo todo passam a sensação de culpa, mesmo quando não fizeram nada errado. Já quem fala pouco transmite estabilidade. Cada palavra parece pensada, cada posicionamento parece firme. Isso muda completamente a forma como os outros te enxergam. O silêncio não grita, mas impõe respeito. Salomão entendia que a verdadeira autoridade não nasce da necessidade de convencer, mas da capacidade de sustentar o próprio centro, mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar para o ruído. O silêncio não é passividade, é autocontrole. É a escolha consciente de não entregar energia para situações que não merecem. Enquanto muitos confundem força com reação imediata, o sábio sabe que a força real está em escolher quando agir e quando simplesmente observar. Quem reage a tudo vive sendo guiado pelos outros. Quem sabe silenciar escolhe o próprio caminho. Existe uma ansiedade moderna em ser compreendido o tempo todo. As pessoas querem explicar suas intenções, justificar suas escolhas, esclarecer cada mal-entendido. Mas Salomão observava que nem todos querem entender. Alguns querem apenas confirmar aquilo que já decidiram acreditar. Falar para quem não está disposto a ouvir é desperdiçar palavras e, pior, desgastar a própria essência. O silêncio, nesses casos, não é fuga, é lucidez. Ele separa quem quer diálogo de quem só quer conflito. Quando você se cala, algo interessante acontece. O outro começa a preencher o vazio. As pessoas projetam no silêncio aquilo que carregam dentro. Quem é inseguro interpreta o silêncio como rejeição. Quem é manipulador interpreta como desafio. Quem é verdadeiro interpreta como respeito. Por isso, o silêncio revela tanto. Ele funciona como um espelho emocional. Salomão usava esse princípio para entender pessoas sem precisar interrogá-las. Ele observava como reagiam quando não recebiam respostas imediatas, quando não tinham controle da situação, quando não conseguiam provocar uma reação. Na vida cotidiana, isso se manifesta de várias formas. Em discussões, quem fala demais geralmente perde o controle da narrativa. Quanto mais tenta explicar, mais se contradiz. Quanto mais se defende, mais parece culpado. O silêncio, por outro lado, mantém você inteiro. Ele não entrega munição. Ele não cria novas feridas. Ele deixa o tempo trabalhar a seu favor. Muitas verdades emergem sozinhas quando você para de tentar forçá-las. Salomão também compreendia o valor do silêncio interno. Não apenas o silêncio das palavras, mas o silêncio da mente. Uma mente barulhenta reage antes de compreender. Uma mente silenciosa observa antes de decidir. A maioria das decisões ruins nasce do excesso de ruído interno. Medo, ansiedade, necessidade de aprovação. Quando você silencia por dentro, passa a perceber coisas que antes estavam escondidas. Intenções sutis, incoerências, padrões repetidos. O sábio não se apressa porque sabe que a pressa é inimiga da clareza. O silêncio ensina paciência, e a paciência é uma vantagem estratégica. Quem espera vê mais. Quem observa mais entende melhor. Em negociações, em relações, em conflitos familiares, aquele que fala menos costuma ter mais controle da situação. Não porque manipula, mas porque não se deixa manipular. Salomão sabia que pessoas apressadas revelam seus pontos fracos rapidamente. Pessoas pacientes preservam suas cartas até o momento certo. Há também um aspecto profundo do silêncio ligado ao autoconhecimento. Quando você para de falar para fora, começa a ouvir por dentro. Muitos usam a fala constante como uma forma de fugir de si mesmos. Preenchem o espaço com palavras para não encarar pensamentos desconfortáveis. O silêncio obriga o encontro consigo. E esse encontro nem sempre é fácil. Ele revela medos, contradições, desejos reprimidos. Mas é exatamente aí que mora o crescimento. Salomão entendia que quem não suporta ficar em silêncio consigo mesmo dificilmente alcança a sabedoria. O silêncio também redefine limites. Ele ensina aos outros como você deseja ser tratado. Quando você responde a tudo, aceita tudo. Quando você silencia diante do desrespeito, não para tolerar, mas para não se rebaixar, envia uma mensagem clara. Nem tudo terá acesso a você. Nem toda atitude terá resposta. Isso cria um campo de respeito invisível. Pessoas aprendem rapidamente até onde podem ir
quando percebem que não conseguem te provocar facilmente. Muitos confundem silêncio com fraqueza, porque foram condicionados a acreditar que se calar é perder. Mas Salomão via o oposto. Ele sabia que perder o controle da língua é perder o controle de si. E quem perde o controle de si, entrega poder aos outros. O silêncio devolve esse poder para suas mãos. Ele te permite escolher suas batalhas, suas palavras e seus momentos. Não é sobre nunca falar, mas sobre falar apenas quando as palavras realmente constroem. Em relacionamentos, o silêncio consciente evita danos profundos. Quantas relações foram destruídas por palavras ditas em momentos de raiva que jamais poderiam ser recolhidas? Salomão observava que a emoção passa, mas o impacto das palavras fica. O silêncio cria um intervalo entre o sentir e o agir. Esse intervalo é onde mora a maturidade. É nele que você decide se vai reagir como impulso ou agir como consciência. Há uma sabedoria antiga que diz que quem sabe ouvir governa melhor do que quem sabe falar. Salomão governava observando. Ele escutava mais do que discursava. Ele entendia que o excesso de palavras enfraquece a liderança. Pessoas confiam mais em quem não precisa se afirmar o tempo todo. O silêncio cria presença. E presença é algo que não se ensina, se sente. Quando você adota o silêncio como prática, sua percepção do mundo muda. Você começa a notar o tom das palavras, o tempo das respostas, as incoerências entre discurso e ação. Você percebe quem fala para impressionar e quem fala para expressar. Quem fala para dominar e quem fala para compartilhar. Essa leitura fina do comportamento humano era uma das maiores ferramentas de Salomão. Ele não julgava rapidamente. Ele observava padrões. O silêncio também protege seus planos. Sonhos revelados cedo demais se tornam vulneráveis a opiniões, invejas e sabotagens. Salomão sabia que nem toda semente deve ser exposta ao sol antes da hora. Algumas precisam crescer no escuro. Quando você guarda seus projetos, permite que eles se fortaleçam sem interferências externas. O silêncio, nesse sentido, é um campo fértil onde ideias amadurecem. Com o tempo, quem aprende a silenciar desenvolve uma segurança interna, que não depende da validação externa. Não precisa provar nada. Não precisa convencer ninguém. Essa segurança é percebida pelos outros. Ela muda a dinâmica das relações. Pessoas passam a te ouvir mais quando você fala menos. Suas palavras ganham peso porque não são desperdiçadas. No fim, a lição de Salomão não é sobre se tornar alguém frio ou distante. É sobre se tornar alguém consciente. O silêncio não é negação da comunicação, é refinamento dela. É escolher qualidade em vez de quantidade. É entender que o verdadeiro poder não está em dominar conversas, mas em dominar a si mesmo. Quem aprende isso caminha pela vida com mais clareza, menos conflitos desnecessários e uma profundidade que poucos alcançam. E nesse espaço silencioso, a verdade não precisa ser anunciada, ela simplesmente aparece.